E na ordem do dia, nesta análise, olhamos para a região do Douro, que está agora mais isolada dos grandes centros devido ao encerramento da linha de comboio entre o Marco de Canaveses e o Peso da Régua. O corte deve-se às obras de eletrificação e modernização do troço, mas a população vai ser bastante afetada pela falta deste transporte, que passa a ser assegurado, pelo menos até abril de 2026, por autocarros disponibilizados pela CP. As obras há muito esperadas tiveram início esta segunda-feira. A linha do Douro entrou em obras e até abril de 2026 não vai haver comboio entre as estações do Marco de Canaveses e da Régua. O serviço da CP durante este período passa a ser assegurado por autocarros. Está bem que eles acham que vão pôr caminhonetes, mas isso, para mim, de caminhonete, até o Marco, diz que até o Marco é caminhonete, mas para mim, caminhonete até o Marco faz uma confusão muito grande lá abaixo. E eu assim, olha. Eu até antes quero, pronto, que agora amanhã era para ir hoje embora nos comboios, mas a minha filha disse assim, mãe, não venhas nos comboios que não há. Tenho que ir amanhã, tenho que ir na caminhonete. O percurso, que demoraria por volta de 1 hora, passa agora a ter uma duração de 1 hora e 20 minutos se o autocarro for direto entre Caíde e Régua. Caso não seja, a viagem terá a duração de 2 horas e 15 minutos. Que o autocarro é mais demorado, eu não sei o horário certo, e que sempre demora mais o autocarro e que o comboio era mais prático. Ao aumento do tempo da viagem, junta-se também os horários limitados, mas as obras de manutenção e eletrificação do troço de 43 km prometem melhorias na eficiência, segurança e sustentabilidade ambiental. Deviam ter feito há mais tempo, estão a ser precisas porque é outra limpeza. Não é o comboio que anda aí, agora já parou hoje, não é? Ontem acabou. E acho bem que façam isso, que é com outra limpeza. E é muito bom. Esta será a primeira de 2 interdições totais para completar a renovação da linha, com a segunda a acontecer por volta de novembro do próximo ano. O investimento será de 110 milhões de euros. É o motivo para a nossa análise de hoje e para isso convidamos Luís Almeida, Presidente da Associação Val Douro, está connosco em estúdio, e também Frederico Francisco, atualmente deputado do Partido Socialista e antigo Secretário de Estado das Infraestruturas, que nos acompanha através de videochamada e a quem agradeço também a disponibilidade para estar connosco, tal como ao Luís Almeida. É por si que começo. De facto, estamos aqui a falar de uma inevitabilidade para termos estas obras, naturalmente, e para termos a modernização da linha, naturalmente, que ela tem que estar encerrada para os trabalhos poderem decorrer com toda a normalidade. Queria virar aqui um pouco a questão ao contrário, se de facto esta falta que ela vai fazer às populações e que ainda agora vimos aqui nesta peça e nesta reportagem do Porto Canal, poderá servir de facto para um maior investimento no futuro, ou seja, a falta que ela vai fazer, que este transporte vai fazer ao longo dos próximos meses, até pelo menos abril, e depois teremos outra vez um encerramento mais para o final do ano de 2026. E se ficarmos só por aí, nós estamos mal. Muito boa tarde, João, obrigado. A questão é mesmo essa. Portanto, os impactos que este encerramento vai ter sobre a região são relativamente relevantes. Até porque, desde logo na atividade turística, ela já começava a existir de forma ou fora dos períodos sazonais típicos. Portanto, há aqui um impacto que, se nós fizermos assim umas contas de merceeiro e pegando numa estação até relativamente pequena, como a do Pinhão, podíamos estar a falar de cerca de 200 mil euros. Se estivermos a falar na Régua, é de certeza 5 vezes mais. É óbvio que estes investimentos são necessários. É óbvio que a modernização e a eletrificação tem vindo a ser ansiada há muitos anos, mas também é verdade que por essa Europa toda se fazem investimentos desta natureza sem interrupção do serviço. E isso, obviamente, que iria impactar nos tempos de obra, provavelmente iria impactar no preço, mas certamente que não impactaria tanto naquilo que é a oferta e a disponibilidade da linha e no interesse que ela tinha. Até porque, nota, João, quem quiser apanhar neste momento um comboio no Porto e quiser ir para o Pinhão, tem mais 2 horas de viagem. Vai fazer cerca de 4 horas e 30 para fazer isso, porque aqueles comboios rápidos ou aqueles autocarros mais rápidos e mais lentos que há bocado falavam na peça, o comboio só sai da Régua quando chegar o mais lento, ou seja, aquele que demora 2 horas e qualquer coisa. O que significa que quem até agora fazia uma viagem 2 horas e 20 até ao coração do Douro vai passar a fazê-las em 4 horas e 40. Isto vai ter um impacto sobre a oferta vertiginoso,
porque sendo certo que de inverno há menos gente na linha do Douro, é também verdade que há pessoas que precisam da linha para trabalhar e existem movimentos pendulares entre a Régua, sobretudo entre a Régua e algumas cidades depois da área metropolitana do Porto que vão ser afetados. E ninguém, no seu perfeito juízo, infelizmente, vai continuar a usar o comboio quando estes tempos de viagem são nesta natureza. Portanto, para além de tudo o resto e para além de todos os impactos, a oferta que foi desenhada alternativa impacta brutalmente todas as populações acima da Régua. Portanto, para a Régua acaba por não ter grande efeito, porque o autocarro termina lá, mas para quem seguir a viagem são mais 2 horas e 20. Mas o grande foco é mesmo aquilo pelo qual começaste, que é, eu tenho sérias dúvidas que seja imprescindível fechar a linha, porque nós vemos intervenções desta natureza pela Europa toda que não têm encerramento de serviços. E, infelizmente, em Portugal, o nosso histórico, quando se fecha uma linha para aumentar os tempos, ou melhor, para reduzir os tempos da empreitada, para aumentar a eficiência, para aumentar todas essas condições, tem-se revelado na linha da Beira Alta, passamos 9 meses para quase 3 anos. Na própria linha do Douro, quando foi entre o Marco e Caíde, também houve uma derrapagem, embora essa não tão grande. E na linha do Oeste, que eram para ser 4 meses, precisamente o mesmo tempo que temos aqui, sensivelmente, passou a 8 e as obras ainda nem sequer estão concluídas. Portanto, é com muita reticência e com uma certa questão de como é que estes impactos vão ser devolvidos à região, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista económico, que eu gostava de obter algumas respostas. Frederico Francisco teve responsabilidade nesta matéria, ainda no desenho desta intervenção que só agora avança, um pouco atrasada. Tecnicamente era possível um outro tipo de intervenção, por exemplo, que estas obras e estas intervenções decorressem durante a noite? Antes de mais, muito obrigado pelo convite e cumprimento o Luís Almeida. E para responder diretamente à questão que colocou, eu julgo que o Luís Almeida até será mais habilitado a responder do que eu, uma vez que o Luís Almeida é projetista e, quer dizer, e como ele próprio já disse, a resposta é sim, não é? E nós sabemos que noutros locais, noutros países da Europa e até em Portugal, não é? Quando são linhas com elevado tráfego, este tipo de intervenções faz sem interdição total das linhas ferroviárias. Sabemos, obviamente, que isso impacta no tempo que a obra demora, impacta possivelmente no custo que a obra tem. E lá está, assumindo aqui integralmente as responsabilidades que tenho neste projeto em particular, e o concurso desta obra foi lançado quando eu era governante, e portanto aqui assumo especialmente a responsabilidade por isto, incluindo pela opção de se fazer com a interdição da linha, e também estou com expectativa de verificar se há ou não alguma aprendizagem, em particular com aquilo que foi da Beira Alta, que foi um atraso verdadeiramente, foi um atraso muito maior do que aquilo que seria de esperar. O cálculo que se faz aqui acaba por ser sempre entre ter um custo maior e um tempo maior de obra, e muitas vezes a questão do tempo de obra interfere com os prazos de execução de fundos europeus, ou por outro lado o número de pessoas e a quantidade de pessoas e de minutos e de horas perdidos por essas pessoas quando nós interditamos a linha. E estas contas são sempre difíceis de fazer. Perdemos aqui momentaneamente. E depois há sempre impactos que não são capturados pela... Ok. Agora já estamos a ouvir, Frederico Francisco, novamente, sim. Ok. Estava a dizer, é sempre difícil fazer estas contas e depois há sempre impactos que são dificilmente capturados por estas contas que nós fazemos. Por exemplo, o caso da linha do Douro, o Luís Almeida dizia, e bem, que existe um tráfego significativo que é gerado pelo turismo ao longo do ano todo. Mas, apesar da importância que o turismo tem na linha do Douro, nós sabemos que a maior parte das pessoas que usam a linha continuam a ser pessoas que a usam por necessidade, que a usam para fazer a sua vida do dia-a-dia, para ir trabalhar, para ir visitar familiares, para ir a consultas a hospitais, para ir fazer compras a cidades maiores, para as mais diversas necessidades que as pessoas têm no seu dia-a-dia. E quando nós encerramos uma linha durante vários meses, as pessoas vão refazer os seus hábitos, não é? Quando nós lhes retiramos o serviço que elas estão habituadas a usar, as pessoas naturalmente vão refazer os seus hábitos e muitas delas possivelmente já não voltarão ou demorarão tempo a voltar, mesmo que depois da obra completa o serviço depois passe a ser
muito melhor. Pronto, e nós também sabemos que aqui será melhor, não é? E este é um investimento que era necessário, que era urgente, que começa muito atrasado. Não é? A obra está a começar depois do prazo em que ela devia ter terminado, não é? Quando foram feitos os primeiros anúncios. Mas pronto, no final desta obra, a linha do Douro, em princípio, ou desejavelmente, ou necessariamente, contará com um serviço com comboios elétricos, que não será uma revolução, mas que tirarão alguns minutos ao tempo de viagem, que melhorarão o conforto, trarão carruagens climatizadas, melhor conforto, mais acessibilidade. Desejavelmente, a CP terá a oportunidade de desenhar um serviço melhor, um serviço com mais horários, com maior regularidade. Mas ainda assim, esta interrupção leva a que as pessoas refaçam os seus hábitos, mesmo numa região, como é o caso da linha do Douro, que está longe de ser uma linha rápida, não é? As velocidades médias dos comboios são relativamente baixas, mas dada a própria geografia do território, nós verificamos que o comboio é muito competitivo com qualquer trajeto rodoviário e, portanto, até mais aliás, do que outras nota-se regiões isso do país. na duração que os autocarros, na duração de viagem que os autocarros vão ter entre as estações. Precisamente, e isso evidencia a forma como no Douro, mais do que noutras regiões do país, a linha ferroviária tem de facto uma grande importância para as populações que vivem nos territórios. E isso vê-se até nos números dos passageiros transportados, não é? Das várias linhas regionais que o país, que a CP tem pelo país, comparando com o Minho, com a Beira Alta, com o Alentejo, com o Algarve, a linha do Douro, se não é aquela que transporta mais, estou a falar só das linhas regionais, se não é aquela que transporta mais passageiros por ano, é uma das duas mais movimentadas e portanto, as características do território, aliadas às características da linha, às características da população que vive neste território, reforçam a importância desta linha, reforçam a importância desta obra. A somar a isto tudo temos naturalmente o potencial turístico, com o risco que temos aqui, e eu acho que aqui é uma aprendizagem que nós temos que fazer, e volto ao início, assumindo as responsabilidades que ainda tive nestas decisões, quero também tomar aqui a aprendizagem para questionar para o futuro se de facto esta é a melhor forma de fazer as coisas, não é? Porque nós já estamos a ver, para a modernização da linha do Alentejo entre Casa Branca e Beja, está planeado ser seguido o mesmo método de encerrar a linha durante vários meses para fazer a obra, interrompendo o serviço. E, portanto, eu acho que é algo que nós temos que avaliar com mais cuidado. Luís Almeida, olhando para tudo aquilo que estamos aqui a assinalar e para a justificação que a IP dá para este encerramento entre novembro e março, tem muito que ver com aquilo que é a menor utilização do serviço e, portanto, estaremos naturalmente aqui a falar de questões económicas e financeiras e da receita que este serviço dá. A minha pergunta é, e o serviço público, não é? Porque sabemos que a linha é utilizada por turistas fora deste período, não é? Mais intensamente fora deste período entre novembro e março, mas também há pouco o Luís já referia que o turismo também no Douro já deixou de ser sazonal e, portanto, estende-se aqui quase ao longo de todo o ano, mas quer dizer, temos aqui uma preocupação puramente financeira, mas depois há o serviço público de toda esta população, que já não é muita, que tem vindo a crescer e que precisa ter acesso muitas vezes aos grandes centros por questões sociais e por questões de saúde ou profissionais, e que não é tida em conta. Sim, desde logo a transferência modal que o Frederico falou vai acontecer. Portanto, as pessoas vão adquirir novos hábitos e realmente para regressarem ao comboio a seguir, o comboio tinha que ser muito atrativo. E infelizmente ele não vai ter essa atratividade naquilo que é o maior, ou o fator preponderante que é o tempo de viagem. Ele vai ganhar cerca de 10 minutos, e estou a ser provavelmente muito otimista, porque a tração elétrica permite ganhar tempo, mas depois a sinalização vai fazer perder algum. Pronto, entre o deve e o haver estamos a falar à volta de 5 a 10 minutos. Isso pode não ser suficiente para que as pessoas readquiram o hábito de vir ao comboio. Aquilo que o João estava a dizer há pouco também é verdade. De facto, há aqui uma redução de tempo e eu creio que alguma acalmia na região sobre esta alternativa poderá vir daí. Nós sabemos que agora, entre o período entre novembro e março, até por volta do Carnaval, há menos gente a circular, mas as pessoas que circulam são aquelas que há pouco o Frederico também falava, são as que efetivamente vivem lá e que precisam do comboio. E ainda não foi há grande tempo, foi no passado sábado, portanto já com um certo ar de inverno na nossa
nossa região. Eu tenho uma vista privilegiada da minha casa para a plataforma na Estação do Pinhão, a plataforma estava cheia, num horário perfeitamente normal. Portanto, há aqui uma atenuação também dessa sazonalidade do turismo e eu estes números, há bocado que eu falei, à volta de 200 mil euros na questão do Pinhão, estou a considerar que 50% do tráfego do número que a IP dá de passageiros, que é até um número que eu acho que é relativamente baixo, pelo menos não bate certo com o da CP, portanto, imagine-se isto vezes 5 na régua, porque as pessoas não vão, do ponto de vista turístico, ninguém vai aterrar no Porto e decidir fazer uma viagem até ao Douro nestas circunstâncias. Portanto, eu aqui nesta questão, realmente as contas não são fáceis de fazer, porque uma das coisas mais difíceis talvez de calcular é o quanto é que valem estas pessoas que vão perder este hábito de voltar. É óbvio que depois comboios novos, mais confortáveis, vão também atrair novos passageiros e a curiosidade, isso vai atrair, mas nós precisamos que elas fiquem, daí que a questão do tempo de viagem também era muito importante. Aquilo que eu tenho estranhado um pouco é a região não fazer aqui reivindicação de alguma contrapartida, não estamos a falar em despejar dinheiro na economia, não penso que seja nesse cenário, mas a própria contrapartida noutros investimentos que possam surgir, como por exemplo, e algo que nós temos defendido ao longo do tempo na Associação Valdor, pelo menos o compromisso sobre a calendarização dos restantes investimentos, porque repare, João, nós vamos ter agora aqui só 911 dias, portanto se forem só 2 interdições de inverno já ficamos muito contentes, mas 911 dias de empreitada leva a crer que pelo histórico, infelizmente, que as coisas possam não correr bem. A seguir vamos ter o Régua Pocinho, que ainda nem está o projeto a ser elaborado, portanto a seguir vamos ter outro período de incómodo. O único que não vai impactar, e que se calhar é uma boa contrapartida, era começarmos já hoje as obras no Barca d'Alba, portanto assim que o projeto esteja concluído, o que deve acontecer no início do próximo ano. Portanto, pelo menos estas contrapartidas eu gostava que devessem ser exigidas. Parece-lhe que os autarcas, neste caso da região, deveriam exigir, de facto, essa confirmação de que a linha vai chegar até Barca d'Alba? Eu, se estivesse na posição deles, certamente que o faria, com compromissos que possam realmente ser assumidos e com transparência absoluta sobre aquilo que o país pode ou não pode, neste momento, oferecer à região. Frederico Francisco, de facto, olhando para esta questão das derrapagens, e há pouco assinalava aquilo que aconteceu, por exemplo, nas obras na Beira Alta, que de facto tivemos um tempo muito extenso até as intervenções ficarem concluídas. Estamos aqui a falar inicialmente, é isto que a IP prevê, 2 períodos durante o inverno, mas tendo em conta essas derrapagens que conhecemos um pouco em todas as obras, há ou não o risco, sem querer estar a especular, de termos aqui um prolongamento já em abril desta interdição? Bom, eu vou lhe dizer a coisa desta forma. Se eu fosse neste momento governante, estaria bastante ansioso com o cumprimento deste prazo de encerramento. Portanto, tendo em conta o histórico recente, eu acho que qualquer pessoa honesta tem que, mesmo que não perceba muito do assunto, tem que reconhecer que existe um risco enorme de haver derrapagem. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, o facto de haver um histórico recente de encerramentos temporários de linhas que depois se arrastaram, deve levar a que haja uma aprendizagem sobre aquilo que correu mal e a oportunidade de corrigir aquilo que correu mal nessas situações. Portanto, se existe o risco, também existiu já a oportunidade de aprendizagem. Portanto, dando esta nota de otimismo, há uma probabilidade não nula de se conseguir cumprir o prazo estipulado e reabrir a linha no prazo que está estipulado. Mas se me permite, eu queria reforçar aquilo que disse o Luís Almeida, quer dizer, o facto desta obra no troço Marco Régua estar a começar já com alguns anos de atraso e na verdade, a linha do Douro deveria ser toda modernizada sequencialmente até ao fim, não é? Fez-se o Caí de Marco, agora faz-se o Marco Régua e de seguida devia-se seguir com o Régua Pocinho e depois imediatamente com o Pocinho Barca d'Alva. Os atrasos e o facto de os projetos para o Régua Pocinho já terem inclusive sido contratados e iniciados, quer dizer, neste caso a IP teve a opção de os dividir em especialidades, o que até pode facilitar que se comece a lançar algumas empreitadas mais rapidamente. Portanto, temos aqui a oportunidade dito de forma simples, modernizar a linha do Douro toda de uma vez e de fazer logo num único passo. E eu aqui estou à vontade, porque, como o Luís Almeida sabe, eu até demorei tempo a ser convencido de que isso valia a pena, de fazer a reabertura até Barca d'Alva, daquele pequeno troço que falta.
Parece-lhe que era melhor neste momento um maior tempo de corte na linha para que ela ficasse com esta intervenção total até ao Pocinho, por exemplo? Não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que as obras vão inevitavelmente, com corte integral ou sem corte integral, haver obras vai inevitavelmente causar perturbações. Nem que sejam algumas interdições noturnas mais alargadas, vai inevitavelmente causar perturbações. E quer dizer, se as populações já são prejudicadas por essa perturbação, se as populações já estão a ser prejudicadas por esta obra estar a chegar atrasada, ao menos vamos tentar que as outras de seguida não se atrasem mais ainda, que se consiga que se faça tudo ao mesmo tempo, não é? Portanto, se esta atrasou 4 anos, vamos não atrasar as outras 4 anos e tentar que a população consiga recolher os benefícios, que as populações consigam recolher os benefícios tão cedo quanto possível, porque eu muitas vezes também venho aqui ao Porto Canal falar sobre a alta velocidade. E a alta velocidade é, de facto, um projeto muito importante para o país e em termos de escala, é uma coisa muito maior do que este tipo de investimentos. Mas o foco na alta velocidade não pode fazer esquecer o investimento na rede convencional. E se os decisores não mantêm a pressão e não continuam a perguntar ao gestor de infraestrutura e aos responsáveis como é que estão a andar estes projetos e não continuam a pressionar para que estes projetos de modernização da rede convencional, nestas linhas regionais e no tipo de territórios, se não se mantém a pressão para que eles continuem a avançar, então, naturalmente, isso é natural, as equipas vão dedicar a sua atenção aos projetos que exigem mais atenção e que são maiores. Luís Almeida, temos aqui um minuto, não sei se quer fazer algum comentário no tempo que ainda nos resta. Não, é realmente desejar que o investimento, que realmente tenhamos aprendido alguma coisa nestes últimos anos e que o investimento aconteça dentro do período e se calhar no futuro, em vez de fecharmos entre o Marco e a Régua, fecharmos entre o Marco e o Mosteiro e depois no período seguinte entre o Mosteiro e a Régua, de certeza que isso minimizaria estes impactos em tempos de viagem e também deixar um apelo à CP que possa rever um bocadinho os horários de maneira que estas 4 horas e 30, 4 horas e 20 se reduzam dentro do que é possível. Eventualmente será possível alguns melhoramentos com o início desta operação, que já começou ontem e que vai durar até abril de 2026, pelo menos nesta primeira intervenção. Frederico Francisco, agradeço-lhe mais uma vez ter estado connosco, igualmente também ao Luís Almeida aqui em estúdio. Muito obrigado pela vossa presença. É sempre um gosto discutir a ferrovia e a linha do Douro e é desta forma também que vamos terminar esta edição da Ordem do Dia. Agradecer-lhe também a si que esteve connosco ao longo dos últimos minutos. Muito obrigado e até à próxima.